Start Faz. Não está atendendo direito. Estudantes do IFTM sofrem com a superlotação, atrasos e falta de horários suficientes nas linhas de ônibus que atendem o campus universitário na zona rural de Uberlândia. Mulher morta a facada, suspeito de 18 anos é preso. Confessou o crime. Precisa ser revisto. O Ministério Público recorreu contra a absolvição de estupro a uma menina de 12 anos em Indianópolis. Mobilização por Juiz de Fora. Bombeiros e ajuda de cidades da nossa região seguem para amparar vítimas da chuva. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira? Você decide. O importante é que seguimos juntos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no nosso Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha ele aí, o BandZap liberado no alto da tela para você interagir conosco, mandar um alô, um abraço, participar do nosso quadro, ter uma denúncia para fazer, manda para cá, porque aqui você tem voz ativa. Estamos juntos também lá na internet. A Band Triângulo tem um canal no YouTube. Você pode se inscrever, assiste todos os programas ao vivo, rever a nossa programação a hora que você quiser, aonde você estiver, tá bom? E nas redes sociais, Instagram, @BandTriângulo, no Instagram e no Facebook, tem notícia o dia todo para você lá. Acabei de postar uma notícia, também as minhas redes, @Bagnet, pode acompanhar, tá bom? Quarta-feira é dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. É isso mesmo. Para você participar, o BandZap está liberado. Você manda o nome, a idade e a sua dúvida. Então, uma cicatriz que não está cicatrizando direito, aquela dor que não passa, um exame que te deixou preocupado, manda para cá que o nosso Médico do Povo responde para você, tá certo? BandZap já está liberado. Quero deixar um abraço aqui, Alexandre Leal. Segunda e terça-feira esteve aqui fazendo as honras da casa, trazendo muita informação para você aqui na minha ausência. Tá bom? Vamos começar o programa de hoje falando, olha só, novidades no transporte público de Uberlândia. Será implantado, a partir agora do mês de março, um novo modelo do transporte escolar urbano. Vamos entender como funciona com ela, Maria Eduarda, ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnet, para você que nos acompanha. Bom, esse novo modelo vai beneficiar mais de 6 mil estudantes, tanto das redes municipais quanto também estadual. E visa aí, o objetivo, né, é auxiliar aqueles estudantes que moram longe das unidades escolares. Além disso, né, 60% desses alunos com 12 anos ou mais passarão a ser atendidos pelo Tarifa Zero, né, um programa em parceria com o CETRAN, e com isso eles terão direito ao passe mensal gratuito aí para andar pela cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a medida garante não apenas o deslocamento até a escola, mas também o acesso a atividades contraturno, como esporte, cultura e também lazer. Os estudantes que ainda não estão cadastrados no Tarifa Zero podem buscar informações através do portal da Prefeitura. Já os alunos com até 12 anos continuarão sendo atendidos pelo transporte escolar organizado diretamente pela Secretaria. No caso da Zona Leste aqui de Uberlândia, onde houve aí rescisão contratual com a empresa responsável, a Prefeitura informou que o serviço ainda será regularizado em breve. Então, há uma programação ainda para regularizar na Zona Leste, Bagnet. Obrigado, Maria Eduarda. Né, são duas situações. O transporte coletivo, normal, tradicional, sendo ampliado para atender essa parcela da população, alunos aí com até 12 anos de idade. A outra questão é o transporte escolar, especificamente, que está deficitário. O município está tentando
aí então restabelecer a normalidade do serviço, que a gente sabe que é de extrema importância, né? E nesse ínterim ampliando aí então tarifa zero, né? Mais pessoas terão acesso. O benefício vai ficar mesmo depois de restabelecido o transporte escolar em Uberlândia. Estamos falando da rede municipal. Agora você vai ver uma denúncia de estudantes do IFTM, tá? Instituição Federal, que estão reclamando da superlotação, atrasos e falta de horários suficientes nas linhas de ônibus que atendem o campus universitário, que fica na zona rural de Uberlândia. Segundo os próprios estudantes, a escassez de veículos tem prejudicado o acesso às aulas e a gente foi conferir. A rotina começa ainda de madrugada para muitos alunos do campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Para garantir a presença nas aulas, estudantes precisam sair de casa horas antes e enfrentar ônibus lotados, com passageiros em pé e espremidos, principalmente nos horários das 6h20 e 7h05 da manhã, apontados como os mais críticos. Ano passado, a gente tinha 18 ônibus do 281 e depois que a gente se mobilizou, porque teve a mesma situação ano passado. Aí colocaram 280, 5 linhas. Só que esse ano passou e eles tiraram esse ônibus sem avisar a gente. Então a gente ficou com 18 ônibus de novo, menos as 5 linhas. Aí a gente começou a se manifestar na internet e adicionaram 2 linhas para tratar como se fosse caso resolvido, mas mesmo assim não está suficiente. Mesmo após o anúncio recente de 2 novas viagens, o trajeto Moarama-Campos, a medida não resolve o problema. A oferta continua insuficiente diante do volume de estudantes. Tem que relatar porque os ônibus vão muito cheios, às vezes eles tragam no meio da rodovia e tem gente que até passa mal dentro dos ônibus porque tem os ônibus que não tem ar-condicionado, os ônibus literalmente estão caindo aos pedaços, então, e são poucos ônibus e até diminuíram os ônibus, então fica muito difícil. E a hora de ir embora fica um empurra-empurra, porque se você não ficar esperto ali, você perde o ônibus e fica até às 5, 6 horas aqui, porque são poucos ônibus, diminuíram ainda de novo os que vêm para buscar na hora de ir embora. Ravi é autista e conta que o barulho excessivo dentro dos ônibus provoca estresse e desconforto e faz com que ele busque alternativas para conseguir chegar ao campus sem crises sensoriais. Bom, a superlotação é um problema, porque muitas pessoas geram barulho e eu não consigo muitas vezes controlar e tal. Às vezes eu tenho até que colocar música, sem fone mesmo, para ver se melhora a situação, porque a superlotação já está chegando num nível que eu tô quase surtando dentro dos ônibus. Isso é um problema. A principal reclamação é a falta de horários e a distribuição inadequada das linhas. A reivindicação é por ampliação significativa das viagens, reorganização da rota e a criação de uma estrutura adequada de embarque dentro da instituição, para suportar o fluxo diário. As filas é algo que os alunos criaram para ser um meio de organização, para poder entrar no ônibus, uma organização maior, mas acabou que virou muita bagunça. A palavra, os próprios estudantes que sentem na pele todos os dias o ir e voltar do campus que fica na zona rural de Uberlândia. Então é incontestável, eles passam por isso todos os dias. Muito bem. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Uberlândia informou que já determinou um reforço nos horários das linhas de ônibus que atendem o local mencionado, o campus na zona rural. E que também entrou em vigor no dia 19 de fevereiro e que está em contato direto com a instituição e acompanha a operação diariamente. Bom, o município está ciente da condição do transporte desses alunos, promete reforço e ampliação no serviço para que possa minimizar. A gente quer que vá além, que seja um serviço de qualidade, para que os meninos que precisam de um deslocamento ainda maior, porque saem da cidade, possam ser atendidos com a qualidade que o transporte coletivo de Uberlândia bate no peito para falar que tem. Vamos acompanhar. Os canais estão abertos, ou o pessoal da Secretaria de Transporte pode nos acompanhar numa viagem de ônibus com eles, ou então os alunos podem nos chamar aqui, resolvida a situação ou não. Vamos falar desse assunto que mobilizou todo o Brasil, as enchentes em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, mas
A gente está falando de Minas Gerais, talvez o maior estado da federação, está intimamente ligado conosco, que estamos aqui no Triângulo Mineiro, por conta de uma força-tarefa, uma grande mobilização em Uberlândia, Uberaba, cidades da região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que estão aí unindo forças, estão fazendo uma corrente do bem para minimizar o que aconteceu lá em Juiz de Fora. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações que a gente passa a tratar a partir de agora. Carlos Vilela, uma boa tarde para você. Exatamente assim, Bagnete. Boa tarde para você, para todos ligados no Minas. Então, aqui em Uberlândia, Bagnete, uma força-tarefa foi montada, né, em solidariedade às vítimas das cidades aí da Zona da Mata, principalmente Juiz de Fora, né, e também outras cidades. 8 militares do Corpo de Bombeiros, do 5º DBM aqui de Uberlândia, saíram hoje de madrugadinha, 5 da manhã, para a região, né, para reforçar aí as orientações de buscas e também de salvamento. O Hemocentro Regional de Uberlândia hoje também vai fazer um atendimento extra, né, para doação de sangue, das 2 às 5 da tarde. A demanda maior para sangue do tipo O positivo e O negativo. E a Prefeitura de Uberlândia também entrou nessa corrente de solidariedade e já está promovendo aí uma campanha de doações para as famílias atingidas pelas chuvas aí na Zona da Mata. Eu estou aqui com a Kátia Santiago, secretária municipal de Desenvolvimento Social, para saber como vai ser essa campanha, quem pode participar e quando que essa campanha começa, até porque quem está naquela situação, Kátia, tem muita urgência. Boa tarde. Boa tarde. O nosso prefeito, né, Paulo Sérgio, determinou que a gente abrisse a campanha a partir de amanhã, para a gente estar arrecadando, né, doações para a gente estar mandando para Juiz de Fora. A campanha Ajuda Minas Gerais, Zona da Mata, começa amanhã de 8 às 17 horas e vai ter um ponto no Polo Esportivo do Lagoinha. E o que pode ser doado nesse momento, Kátia? Eu estou em contato com o Juiz de Fora. Prioridade, hoje nós estamos tendo material de higiene pessoal, shampoo, creme dental, sabonete e de detergentes, né, para estar álcool, água sanitária, pano, rodo. Quando a gente fala uma doação, a gente pensa que é só alimento. Não, neste primeiro momento, esse material de limpeza ele é muito importante. O que eles nos pediram? Que as famílias têm que voltar para suas casas e têm que fazer essa limpeza. Então, toda doação é bem-vinda, mas hoje, prioridade seria de higiene e de limpeza. Reforçando então, a partir de amanhã, quem quiser e puder fazer essa contribuição lá no Polo do Lagoinha, que fica... Vamos passar o endereço certinho, Kátia. O ponto principal é lá no Polo Esportivo, na Pio 12, no Lagoinha. Você que não pode levar lá no Lagoinha, você pode ir nos Bahamas, todos os Bahamas estão recebendo, no laboratório MENA e também na faculdade Unifatra, também vai estar recebendo as doações. Tá certo, obrigado, Kátia, secretária de Desenvolvimento Social. Agora é o que a Kátia disse, né, Bagnete? Tem que ser para ontem, porque quem está naquela situação tem uma pressa e a questão da higiene que toca aqui para a cidade de Uberlândia é fundamental, porque as imagens impressionam. Muita lama, muito lixo rodando aí junto com seres humanos, não é mesmo? Com certeza, Carlos Vilela. Agradeço a secretária, por favor, pelas informações. É importante essa iniciativa do município de Uberlândia centralizar todas as doações pelo município, que inclusive vai se encarregar depois do transporte. Então a gente sabe que tem muita gente aqui na nossa região querendo ajudar, talvez não sabe como. Você pode promover aí a arrecadação desses mantimentos, depois encaminha para a prefeitura e a prefeitura despacha então para Juiz de Fora. É uma forma de centralizar, agilizar o transporte e evitar também aí quem eventualmente esteja mal intencionado. Olha só, 6 militares do pelotão especializado do Corpo de Bombeiros de Uberaba e cães de busca também estão indo para Juiz de Fora para ajudar nos trabalhos de rescaldo, buscas e salvamentos. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Essa equipe já foi ou está a caminho?
Boa tarde, Bagnete. Essa equipe foi hoje às 7 horas da manhã. A aeronave Arcanjo decolou do aeroporto de Uberaba com destino a Juiz de Fora, contendo 6 militares. Outros 4 militares vão por via terrestre em viaturas de salvamento do Corpo de Bombeiros. Esses militares que pertencem ao pelotão de resgate especializado Busca e Salvamento com Cães. Essas equipes do Corpo de Bombeiros têm uma vasta experiência nesse tipo de trabalho. Já fizeram resgate de pessoas e localização de corpos tanto em Brumadinho quanto em Mariana, já trabalharam inclusive fora do Brasil, na África do Sul, e receberam muito reconhecimento. Então, devido a essa grave situação, as equipes do Corpo de Bombeiros de Uberaba se mobilizaram e esses militares estão a caminho. Assim que chegar lá, eles já vão iniciar os trabalhos e com certeza vão contribuir muito para tentar minimizar o prejuízo tanto em Juiz de Fora quanto Ubá, na zona da Mata Mineira. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Juliano. Boa sorte a essa equipe de Uberaba, então, que já deve estar chegando lá, já deve ter chegado, saíram cedinho para reforçar esse trabalho do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é um só, mas a gente sabe do tamanho dessa instituição e de grupos especializados que atendem em várias localidades de Minas Gerais, são 853 municípios, e numa situação como essa, onde, repito, precisa se unir forças, então esses homens e mulheres preparados, muito bem preparados, são acionados e o deslocamento vai para a área que está precisando dessa força-tarefa. Então a gente tem mostrado aqui várias localidades aqui do nosso Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, se mobilizando, cidadão, a sociedade civil mandando mantimentos e, claro, o Corpo de Bombeiros altamente especializado prestando esse trabalho imprescindível. Quer ver só? Bombeiros do Alto Paranaíba também seguem para apoiar as equipes que já estão na Zona da Mata. Vamos saber dessa mobilização em Araxá. César Campos trazendo as informações para a gente do Alto Paranaíba. Ele está ao vivo com a gente aqui também. Uma boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os bombeiros aqui do Alto Paranaíba também já estão em deslocamento, um reforço importante nesse momento em que ainda há muito trabalho a fazer, em especial nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. Aqui na região, o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar informou que 8 militares estão em deslocamento neste momento para a Zona da Mata. Como a gente tem mostrado aqui, a região foi atingida por fortes chuvas, com registros aí de alagamentos, danos de ocorrências de que demandam buscas e salvamentos, e eles são, como você bem falou, Bagnete, muito especializados nisso. Os militares são lotados aqui no batalhão de Patos de Minas, na companhia de Patrocínio e no pelotão de Paracatu. Eles vão atuar em busca, salvamentos e no apoio operacional e logístico a essas equipes que já estão trabalhando nas cidades afetadas. Pouco antes da saída, eles fizeram um vídeo, é o que a gente vai mostrar agora. Bom dia a todos, hoje dia 25 de fevereiro de 2026, estamos aqui no 12º Batalhão Patos de Minas, organizando a equipe aqui, já iniciando o deslocamento para a Zona da Mata, Juiz de Fora, militares do 12º Batalhão em apoio a todas as famílias e todas as equipes de busca e salvamento lá na região da Zona da Mata. O nosso batalhão está empenhando diversos recursos operacionais e logísticos para apoiar nas operações de busca e salvamento na região que foi fortemente afetada pelas chuvas. Muito boa sorte mais uma vez a todos os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros que estão se deslocando para a Zona da Mata Mineira, que estava vivendo um dos momentos talvez mais trágicos daquela região. Tá? Você tem acompanhado um temporal com um grande volume de chuva, deixou dezenas de mortes e desaparecidos e centenas de desabrigados também. A equipe de jornalismo da Band está no local acompanhando a situação e atualiza tudo para a gente agora. Vamos lá, edição Band Uberlândia, beleza? 3, 2, 1. Nessa região em Juiz de Fora. Eu vou sair do vídeo para mostrar para você o trabalho intenso dos bombeiros desde as primeiras horas após essa tragédia que afetou não só Juiz de Fora, mas toda a Zona da Mata Mineira. A informação atualizada agora há pouco pelos bombeiros, pelo menos até o final da manhã desta quarta-feira, é que pelo menos 38 pessoas morreram e aí 6 corpos necropsiados identificados na cidade de Ubá, aqui na Zona da Mata Mineira. O trabalho é intenso por parte dos bombeiros desde a madrugada até agora. Eles não pararam um minuto sequer. Olha só a situação desse carro, por exemplo, que ficou praticamente destruído depois desse temporal que atingiu Juiz de Fora. Pelo menos nessa região onde estou, 12 casas ficaram totalmente destruídas depois desse deslizamento. Agora, no final da manhã de hoje, os bombeiros encontraram lá em cima, onde
estão trabalhando nesse momento mais um corpo. Esse corpo ainda não foi identificado, não foi retirado dos escombros, possivelmente deve ser retirado ao longo da tarde desta quarta-feira por aqui. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais trabalha intensamente por aqui, eles receberam apoio também das equipes que vieram de Belo Horizonte para tentar ajudar de alguma maneira essas pessoas que passam por necessidades por aqui. Um ponto bom, se é que a gente pode falar aqui, é exatamente o ponto de apoio que essas pessoas estão criando aqui. Olha só, nesse momento, esse rapaz, por exemplo, está levando refrigerante para as pessoas, para os bombeiros, para os desabrigados aqui. Lá atrás, do outro lado, tem um ponto de oração onde as pessoas recebem lanche, recebem água e aí as pessoas estão ajudando, as empresas estão enviando alguns alimentos, água por aqui. Ainda existe a expectativa, só nessa região que eu estou aqui, são pelo menos 12 pessoas desaparecidas. Infelizmente, muitos morreram nessa região. Eu conversei, por exemplo, agora há pouco com o Eric, que perdeu a mãe, perdeu uma tia que estava na casa e também um sobrinho dele que estava nessa mesma residência. Lamentavelmente, é uma tragédia que acabou atingindo Juiz de Fora, Ubá, também na zona da Mata Mineira. É até difícil a gente trazer o número exato dos identificados, dos corpos que já foram levados para o Instituto Médico Legal, porque a cada instante esse número muda. Ainda existe a expectativa nessa região de encontrar essas pessoas com vida, mas infelizmente a cada minuto que passa essa possibilidade, essa esperança vai acabando. Mas os bombeiros não vão deixar essa região enquanto não localizar todas as vítimas desse temporal, dessa tragédia aqui na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A gente vê o trabalho de profissionais de imprensa de todo o Brasil que estão aqui justamente para levar essa cobertura para as pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando de todo ponto, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Um alerta, é importante as pessoas ficarem atentas porque infelizmente tem gente divulgando Pix de doações para receber doações falsos. Eu conversei agora há pouco com o Tenente Barcelos, porta-voz dos bombeiros, ele confirmou essa informação. Ontem em Ubá nós tivemos, lamentavelmente, uma pessoa presa depois de tentar saquear, roubar objetos de uma casa. A Polícia Militar acabou agindo e prendeu esse homem que foi tirado de circulação em plena tragédia. Tem pessoas aplicando golpe, não só em Juiz de Fora, mas também informações, como eu disse, esse caso que aconteceu em Ubá, na zona da Mata Mineira. A gente segue por aqui acompanhando o trabalho dos profissionais, o trabalho dos bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil. Durante a tarde desta terça-feira, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve aqui em Juiz de Fora. Durante a manhã desta quarta-feira também, o ministro regional esteve por aqui da Defesa Social para trazer apoio para essas famílias. É importante a gente ressaltar que a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, ligou para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo ajuda. Nesse momento não é momento de polarização, não é momento de polêmica. Ajuda de qualquer lugar do mundo é sempre bem-vinda à cidade de Juiz de Fora. Claro, as pessoas precisam ficar atentas, principalmente a golpes que estão sendo praticados nessas regiões que foram afetadas por esse temporal que atingiu toda a zona da Mata Mineira. Wagner de Oliveira, direto de Juiz de Fora para a Band Uberlândia. É com vocês. Obrigado ao nosso amigo Wagner Oliveira, repórter da Band Minas, enviado a Juiz de Fora, gravando especialmente aqui para o jornalismo da Band Triângulo, trazendo as informações dessa manhã de quarta-feira sobre a situação em Juiz de Fora, em Ubá. Daqui a pouquinho aqui no nosso Minas Urgente nós vamos voltar a falar então da chuva forte que atingiu a zona da mata aqui em Minas Gerais, tá bom? Mas agora, ó, atenção, quero falar para você de uma promoção imperdível da Aramoto Honda, hein? Só neste mês, e está quase acabando, você aproveita condições especiais pelo Banco Honda para sair de moto nova. E tem mais, R$1.000 em bônus para você usar como quiser, no emplacamento, no seguro da moto ou em acessório. Então confere aqui comigo essas duas promoções imperdíveis. Essa aqui, Bis 125EX com 30% de entrada e olha só, 48 parcelas de apenas R$ 466,76. É isso mesmo. Tem mais. Olha essa que bonita, Honda Bros CBS com 30% de entrada e 48 parcelinhas de R$ 645,71.
é a chance perfeita de você conquistar a sua Honda com economia, segurança e as melhores condições do mercado. É Honda Zero, é Aramoto Honda, que é significado de confiança e oportunidade. Então vamos combinar? Válido somente durante o mês de fevereiro de 2026. Está quase acabando. Condição exclusiva do Banco Honda para você, sujeita à aprovação de crédito, tá certo? Uma dessas duas máquinas pode ser sua. E vamos combinar, desacelere, o seu maior bem é a vida. Com essas duas máquinas aqui eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, Médico do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Nossa cidade vive melhor quando a gente cresce e cuida da natureza. Cuida quando dá a destinação correta aos nossos resíduos. Cuida quando isenta quem mais precisa de tarifas de água e esgoto. Cuida quando fortalece a economia circular e reaproveita seus resíduos. Em 2025, Uberlândia inovou e cuidou da nossa água, saneamento e natureza. Em 2026, vem muito mais por aí. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 11,99. Vem economizar, só R$ 11,99. Alho quilo, R$ 15,90. Cebola quilo, R$ 1,99. Tá muito barato, só R$ 1,99. Limão Tahiti, R$ 1,99. Filé de tilápia aqui pescado 400 gramas, só R$ 16,89. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix é pra economizar. Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Promoção de Carnaval Unipac. Vem você também para o bloquinho da Unipac. Ofertas especiais de Carnaval. Cursos a partir de R$ 259 na modalidade presencial de verdade. Descontos em todos os cursos de até 80%. Negociação exclusiva para alunos de transferência. Aulas práticas, laboratórios completos, clínica escola, núcleo jurídico, clínica veterinária e fazenda escola. Unipac, escolha pular para o seu futuro. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo, com ele, Dr. Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Guilherme. Seja bem-vindo, obrigado. Saúde está boa? Ótimo. Muito bem, ó, muitas perguntas aqui. Peço para que mande o nome e a idade, fica mais fácil para o Dr. Rodrigo Penha responder para você. Mas a gente começa essa participação do Dr. Rodrigo falando justamente, a gente tem acompanhado o Brasil todo, né, doutor, a questão das fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá. E a pergunta, né, e a grande dúvida que se expõe num momento como esse, os cuidados que as pessoas precisam ter em situações como essa, onde água de enchente invade as casas, água parada depois que o rio volta ao normal. Como orientar essas pessoas, doutor? É muito triste, né? Nossos sentimentos a toda a família do pessoal afetado, principalmente das pessoas que morreram, né? Não há solução para a morte, né? Bom, e aí existem alguns aspectos que a gente tem que imaginar aí pós uma tragédia, como essa, pós uma tragédia natural. A gente tem que ter muita atenção em algumas coisas que são básicas, né? Começando ali desde a alimentação e água, porque você perde energia magnética. E aí os alimentos ficam não conservados e as pessoas, muita fome nesse local, muita confusão e as pessoas acabam se contaminando com alimentos sem conservação. Água, né? A água é uma fonte de contaminação. Então tem que tomar muito cuidado com a água. Então essas duas coisas são principais. A água parada e empoçada ali pode acarretar doença, pode levar, junto com fezes de animais, algumas doenças transmissíveis que vão levar umas epidemias naquela população. Antigamente isso acontecia com mais frequência, não se tinha antibióticos, vacinas, como se tem hoje. Então, uma atenção especial
A higiene do local, a higiene dos alimentos e a higiene da água. Qualquer sinal de febre, diarreia, vômito, correr num pronto-socorro, essas pessoas que estão nessas áreas afetadas, porque pode ser sim uma dessas doenças transmissíveis. Então, não ficar no local ali, correr para o pronto-socorro para receber atendimento. E uma outra coisa que a gente quase não lembra e é tão importante quanto, Magnete, é o impacto psicossocial ou o impacto emocional que isso causa. Né? Então, perceber ali no grupo daquelas pessoas, ou até a gente mesmo, quem está acompanhando essas tragédias, pessoas com problemas de dificuldade de acompanhamento emocional disso. Então, chama-se a síndrome pós-trauma, né? Então, aquelas pessoas vão evoluir com depressão, com diminuição da alimentação. Alguns idosos podem ficar sem beber água, sem comer. Então, tem que ter uma atenção global para a pessoa, tanto para os idosos mais extremos, para as crianças também, como que elas estão lidando com esse impacto e as pessoas ali que perderam seus familiares. Então, atenção do ponto de vista físico e atenção do ponto de vista emocional. Esse apoio que as outras cidades dão, né, essa ajuda, levar alguma coisa, isso também reforça o fato do carinho, a pessoa receber um apoio. Isso ajuda também na parte emocional, não só na parte material, mas saber que a pessoa não está sozinha. Perfeitamente, doutor. Estou recebendo suas perguntas aqui, são muitas perguntas, tá, doutor? Vamos começar com a Maria Abadia, lá de Uberaba, tem 53 anos e mora no bairro Abadia. Boa tarde, médico do povo. Sinto muitas dores nas pernas. Né? Quando eu estou deitada, ainda mais. Né? Coloca as pernas para cima, não adianta, a dor é terrível. Tá? No serviço, no trabalho, também quando faço atividades além da conta, não dói. Olha só, não dói. Esse é o detalhe aqui. Obrigado, viu, Maria Badia? Badia, obrigado pela sua pergunta. Você está jovem ainda, 55 anos. E essa queixa ela é muito comum, quase do dia a dia do nosso consultório. É a chamada dor em peso ou a dor latente, ela acontece principalmente no final do dia, quando você se acalma, descansa, deita e é ali que você vai sentir a dor na perna. Isso aí, quase 100% das vezes, é insuficiência venosa crônica, né? As chamadas varizes. Mas aí a Badia vai olhar e falar, Magnete, eu não tenho varizes, eu olho para minhas pernas, não são iguais a da minha mãe, da minha tia que tinha varizes, eu não percebo. Tem que lembrar que as varizes podem ser externas, essas com aparência, ou podem ser internas. Você não consegue observar, você não consegue vê-las, mas elas estão insuficientes. O que acontece? Com a dificuldade no retorno venoso, a varize, a veia dilatada, ela não consegue voltar mais o sangue. Começa a ter essa dilatação da veia e vai ser muito dolorido. Primeira coisa a fazer, medidas posturais. Usar meia de compressão desde o horário que acorda, fazer atividade física. Durante o dia, mesmo que não estiver doendo, colocar 15 minutos as pernas para cima para ajudar no retorno venoso, fazer atividade física, mantendo o seu peso adequado, evitar consumo de coisa muito gordurosa e muito produto industrializado que ajuda e ter uma prática física diária. Porque o coração, o nosso segundo coração, é o coração que está nas pernas, na panturrilha. Ele que ajuda ali a bombear para o sangue voltar. Então tem que manter essa atividade. Não basta só trabalhar. O trabalho é bom quando você trabalha movimentando, mas ele não é suficiente. Tem que ter também uma atividade regular física para ajudar. E procurar um médico, se o tratamento com medicamento não melhorar a dor, às vezes o tratamento pode ser cirúrgico. Doutor, a gente está falando de saúde, tem muito telespectador aqui, o Olair, o Elvis, perguntando o seguinte, o doutor fez algum procedimento? Está mais jovem, a gente está vendo que está com um curativozinho? Já que a gente está falando de saúde, o doutor tem que se explicar. Nós falamos até na pergunta no programa anterior sobre a blefaroplastia. É comum, ali depois que a gente passa dos 50 anos, ter uma fragilidade na sobrancelha, nos olhos, e os olhos vão ficando com dificuldade de abrir. Isso é uma questão estética, mas é uma questão de saúde também, porque você perde um pouco do campo visual, você passa a enxergar menos. Então, bléfaro são as nossas pálpebras e plastia é quando a gente faz a cirurgia dessas pálpebras. Então, ainda até estou com o curativo, mandar um abraço à clínica de São Lucas e a doutora Daniela Contra, que fez a cirurgia. E a evolução é assim, 2 semanas de pós-operatório já voltando às atividades. Tá certo, já fica a explicação. O Elvis, inclusive, estava perguntando, doutor, que quem sofre com dores na coluna, se essas dores elas se refletem nas pernas também. Olha, é muito comum a gente receber pergunta aqui sobre hérnia de disco. Então, a hérnia é aquela dor localizada na coluna. O que é a hérnia? As nossas vértebras ficam um coxinho dentro delas. Quando esse coxinho hernia, quando essa almofadinha vai para frente, ela pode cutucar e empurrar os seus nervos.
E aí você pode ter a dor, porque o nervo que vai para a perna está passando por ali. Você pode ter, inclusive, choque nas pernas, dor irradiada para as pernas, aí é uma hérnia já no estágio mais avançado, que quase sempre já é uma conduta cirúrgica. Você precisa de fazer descompressão daquele nervo e fazer a correção dessa protusão do disco herniário. Então, ó, se tiver tendo dor da coluna, da hérnia, e com irradiação para a perna, é um sinal maior ainda de gravidade, que pode até indicar um procedimento cirúrgico, porque isso já é uma complicação da hérnia de disco. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco, você pode continuar mandando as perguntas, peço que envie a idade também, né, doutor, que facilita na resposta. Daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Penha está de volta. Combinado, doutor? Combinado. Combinado, estou aguardando sua pergunta. Uma mulher de 38 anos foi assassinada na porta de casas, isso no Alto Paranaíba. A Polícia Civil já começou a investigação, inclusive a motivação inicial é chocante. César Campos está de volta e tem as informações. César. Magnete, esse crime foi em Campos Altos e se o que o autor do crime falou à polícia for confirmado, o caso ganha ainda maior gravidade. Segundo o delegado que investiga essa morte, Dr. Jefferson Leal, o jovem de 18 anos que teria matado essa mulher disse que foi à casa dela para tratar de uma dívida pequena relacionada à compra de um celular. No local, ele teria tentado beijar essa mulher. Ela teria se esquivado e ele então teria esfaqueado ela. Essa então é a versão desse homem preso dada à Polícia Civil, uma versão que passa agora a ser analisada e confrontada, Bagnete, com as provas. O crime foi por volta de 11 da noite dessa terça-feira. A vítima foi identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos. Ela foi atingida por cerca de 15 golpes de faca na porta da própria residência no bairro Campos Altinho. O crime teria sido, Bagnete, inclusive, na frente de crianças, segundo testemunhas. A Priscila ainda foi socorrida com vida e encaminhada ao pronto atendimento municipal de Campos Altos, mas devido aí à gravidade nos ferimentos, não resistiu e morreu na madrugada de terça-feira. Após o crime, a Polícia Militar iniciou rastreamentos para localizar o autor. Ele foi preso na manhã dessa terça-feira, um homem de 18 anos. A Polícia Civil informou que a perícia oficial esteve no local, recolheu vestígios que vão subsidiar agora essa investigação. O suspeito foi conduzido ao presídio aqui de Araxá. Bagnete. Terrível, César, terrível. Obrigado pelas informações. Uma moça jovem, bonita, uma vida toda pela frente, morta de forma cruel, como você acabou de ver no relato do César Campos, né? A Polícia Civil está encarregada do caso e a gente para refletir a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil só nesse início de 2026. Será que não tem como dar um basta nisso? As leis serem revistas, pesarem a mão nas penas para quem mata mulheres nesse país? Ou a gente vai normalizar uma situação como essa? Não é possível uma situação como a que estamos vivendo hoje. Um empresário e um médico veterinário foram presos pela Polícia Civil suspeitos de fraude contra uma seguradora após um acidente de caminhão. É isso. Juliano Carlos está ao vivo de volta com a gente e traz os detalhes. Juliano. Exatamente, Bagnete. A Polícia Civil iniciou as investigações na área rural de Uberaba. Os policiais estavam fazendo levantamentos, apurando outros crimes e se depararam com um caminhão transportando 3 animais bovinos mortos que foram abatidos de forma clandestina. Eles abordaram o motorista, ele falou que foi contratado por uma seguradora para levar esses animais até a área rural de Uberaba, perto do bairro Capelinha do Barreiro. Neste local, a Polícia Civil encontrou outro animal bovino que estava debilitado, mas estava vivo, e esse motorista relatou que, inclusive, os outros animais estavam no posto na rodovia Ligação 798 e foi descoberto que uma carreta tombou no final de semana e alguns animais morreram. Só que o proprietário dessa empresa, ele alegou que 14 animais morreram, mas na verdade foram só 10. Ele alegou para a seguradora esse número maior, abateu esses animais e depois iria comercializá-los. Ele, inclusive, relatou que um médico veterinário fez o laudo a pedido dele. A Polícia Civil foi atrás desse médico, ele também foi capturado e os dois foram presos e levados para a delegacia. Tiveram as prisões confirmadas e estão na penitenciária de Uberaba. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. Certamente um caso que vai ter desdobramentos. Olha só, e a gente tem mostrado com frequência crimes relacionados aí à pecuária na nossa região. A gente sabe da força do agronegócio e dessa vez envolvendo um médico veterinário, envolvendo empresários
enfim. Para você ver que não está escrito na testa de ninguém se é inocente ou culpado. Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, transportando uma mala cheia de drogas. Quem tem as informações ao vivo para a gente, direto de Patos de Minas, é ele, Gustavo Galvão. Boa tarde para você, Galvão, seja bem-vindo. Fala comigo, Bagnete, muito boa tarde para você, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Essa abordagem foi uma perícia de rotina da Polícia Rodoviária Federal que encontrou essa jovem de 21 anos no ônibus e quando perguntaram para ela informações básicas sobre a viagem, ela demonstrou muito nervosismo. Vale ressaltar que esse ônibus fazia a linha de Caldas Novas até o Rio de Janeiro. Então, os policiais eles pediram para verificar o bagageiro do ônibus e quando foram verificar as malas dessa moça de 21 anos, encontraram 10 quilos de skunk, que é considerada uma super maconha, uma droga de alto valor de mercado. Então, diante desses fatos, ela recebeu voz de prisão, foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil aqui em Patos de Minas, onde ela vai ter muito o que explicar a respeito da origem dessa droga. Vale ressaltar que ela também, os planos dela seria sair de Uberlândia e deixar esses 10 quilos de skunk na capital Belo Horizonte. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Galvão, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Gustavo Galvão falando ao vivo, direto de Patos de Minas, trazendo para a gente todas as informações do Alto Paranaíba e noroeste do estado. Daqui a pouquinho ele está de volta. Olha só, em março, o Triângulo da Sorte vem com muito dinheiro para você. Domingo agora tem R$280 mil em prêmios e só no quarto prêmio, minha gente. R$200 mil, é isso mesmo, R$200 mil. Então não perca as contas. No primeiro prêmio, R$10 mil, no segundo, R$15 mil e no terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil, é isso mesmo, R$200 mil e tem mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Então preste atenção, R$280 mil em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Em março, o Triângulo da Sorte vem com muito dinheiro pra você. Domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. E agora você compra seu Triângulo da Sorte e paga pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Então já garanto o seu, tá bom? Você vai ver agora que um adolescente de 15 anos morreu afogado no rio Paranaíba, em Araporã. Carlos Vilela está de volta com as informações. Vilela. Pois é, Bagnete, esse lado do rio Paranaíba fica do lado de Araporã, do outro lado a cidade de Tumbiara. E este local que eles estavam nadando, inclusive, é um local impróprio para natação, é um local onde acontece a rampa de acesso das embarcações, mas os 3 meninos estavam nadando lá, quando um deles, até manifestou aí que estava com algum tipo de problema, ele não conseguiu voltar à superfície e aí acabou se afogando. Os bombeiros de Tumbiara foram acionados, fizeram a primeira varredura, em consequência aí da situação da água mais escura, foi preciso chamar a equipe de mergulho. Pouco tempo depois de 1 hora, foi encontrado o corpo desse adolescente de 15 anos a uma profundidade de cerca de 12 metros a 20 metros de distância da margem. É um local muito perigoso. Nossa solidariedade à família e fica o alerta dos bombeiros. Neste local, a natação é de risco, Bagnete. Além de ser um local impróprio para o mergulho, para tomar um banho, a gente tem que levar em conta, você viu nas imagens, o nível do rio está bastante alto, está bem acima do normal, em função das chuvas que atingem todo o estado de Minas Gerais. Você vai ver que São Gotardo também contabiliza prejuízos por conta de um temporal que atingiu o município e a região nas últimas horas. Vamos chamar Gustavo Galvão de volta, que tem os detalhes. Galvão. Bagnete, as cenas realmente são impressionantes, viu? Em apenas 9 horas de prazo, foram registrados 150 milímetros em São Gotardo, que é um dos municípios mais importantes aqui do Alto Paranaíba e Noroeste. Mas isso tudo foi o suficiente para causar alagamentos, quedas de muros, melhor dizendo, e também quedas de árvores. Ou seja, um alarde total, uma situação realmente complicada ali em São Gotardo. Então, desde ontem, as equipes da Prefeitura e também da Defesa Civil
Civil estão prestando todos os auxílios necessários à população daquele município. Há relatos de invasão de água em residências e comércios, além, então, de bloqueio de vias públicas por causa de queda das árvores, como eu disse aqui no início. Os órgãos da segurança ali do município de São Gotardo, eles orientam a população a evitar qualquer risco e também não chegar perto de áreas onde existem alagamento. Bagnete, volto com você. Obrigado, Galvão. E a previsão é de chuva nos próximos dias em todo o estado. De volta à zona da Mata Mineira, a Defesa Civil diz que moradores de áreas de risco foram avisados sobre o perigo, mas muitos não teriam recebido o alerta, tá? E aí ele pode ter chegado tarde, somente depois da tragédia. Moradores foram acordados no meio da noite e viram cenas como essas. Uma enxurrada descendo com força pela ribanceira. Deslizamentos foram registrados em mais de 200 pontos da cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Carros foram arrastados. Caiu no rio, o carro, gente. Meu Deus! Tem gente lá dentro. Ruas ficaram debaixo d'água. A enxurrada chegou a atingir o segundo andar dessa casa. A cidade é formada por muitas encostas. Grande parte das mortes foi provocada por deslizamentos de terra. O Parque Bournier foi o bairro com o maior número de soterrados. Agora são quase 4 horas da tarde e 16 pessoas continuam desaparecidas nesse ponto. Os bombeiros estão concentrados nesse local, onde não é possível o uso de máquinas. Por isso, eles fazem uma espécie de corrente e com um balde eles vão tirando os escombros para tentar encontrar as pessoas que estão soterradas debaixo da lama. Quase todos parentes da Renata. Tá lá todo mundo soterrado. O menino conseguiu salvar eu e meus filhos e agora tá lá tentando salvar o restante. Carlos chegou aqui ontem para ajudar no resgate. A gente está tentando dar a nossa vida para poder achar alguém, entendeu? Independente da condição, a gente está dando o nosso melhor, cara. Sem dormir, sem poder descansar, sem parar. E a gente vai conseguir em nome do Senhor Jesus. A Lívia e o marido também passaram a madrugada aqui tentando encontrar familiares com vida. A irmã dele, a gente não achou ainda, nem o sobrinho, nem a avó. E umas primas dele, com as crianças. Segundo o vice-governador de Minas Gerais, alertas foram disparados nos celulares dos moradores de áreas de risco. Nós tivemos ontem um alerta no início da noite que teria, se as pessoas tivessem respondido, evitado a maior parte das mortes que acabaram acontecendo durante a madrugada. Alguns moradores disseram não ter recebido a notificação. Eu não. Nenhum alerta? Não. O governo federal reconheceu o estado de calamidade nacional. As aulas foram suspensas no município. A prefeitura fez um apelo à população. Uma situação muito perigosa. Então eu estou dizendo a vocês, o governo todo, e mais o Corpo de Bombeiros, e mais a Defesa Civil Nacional, mais a Defesa Civil Estadual, todo mundo está dizendo a vocês, se você estiver numa área de risco, saia daí. A cerca de 100 quilômetros dali, na cidade de Ubá, cenas dramáticas em um lar de idosos. Esse vídeo mostra ao menos 3 deles deitados em colchões que boiavam no alagamento. Quem puder vir aqui tentar nos ajudar aqui, ó. Vizinhos ajudaram a resgatar os idosos, ninguém ficou ferido. No centro comercial da cidade, um sobrado e uma loja vieram abaixo. Meu Deus, isso lá dentro! Mais perto de Juiz de Fora, a cidade de Matias Barbosa, também na zona da mata, ficou debaixo d'água. Não houve registros de mortes. O município também decretou estado de calamidade. Que tristeza a gente acompanhar essas imagens, né? Sobre a tragédia em Juiz de Fora, o governador de Minas, Romeu Zema, né? Vamos aqui? Romeu Zema diz que o estado está mobilizado com toda a ajuda necessária às vítimas atingidas pelo desastre e que vai destinar mais de 48 milhões de reais para a assistência na região. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência, Médico do Povo, eu volto já.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias. Omo 3 litros, R$ 29,90. Óleo de soja, R$ 6,48. Azeite galo puro 500 ml, R$ 26,90. Filé de panga, R$ 23,98. Filé de peito de frango, R$ 14,98. Mussarela peça quilo, R$ 26,98. Marte Minas, aqui sua compra dá sorte. Em março, o Triângulo da Sorte vem com muito dinheiro pra você. Domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. E agora você compra seu Triângulo da Sorte e paga pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Uberaba, terra de história, fé e progresso. Gente acolhedora que constrói um futuro com orgulho e amor. Terra de economia desenvolvida, indústria forte e tradição mineira. Parabéns, Uberaba. Que venham muitos anos de conquistas e alegria. Homenagem Pão de Alho Só Minas. Há 20 anos fortalecendo nossa identidade. Café do Produtor. Eleito 5 vezes o melhor café do Brasil. Estamos de volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha, no nosso quadro Médico do Povo, para falar da sua saúde. Participar é fácil, Band Zap tá aí, manda pergunta, junto com o nome e a idade, fica mais fácil o doutor responder. A Vânia Aparecida está conosco aqui, doutor, 64 anos. Doutor, tenho bloqueio no coração. O que é isso? Será que é perigoso? É interessante, essa é a minha área, né? Há 25 anos que eu faço cardiologia. Quando a gente fala bloqueio, a gente está falando da parte elétrica do coração. Porque todo mundo tem um jeito do estímulo cardíaco se espalhar pelo coração e a gente estuda muito isso através do eletrocardiograma. E aí, algumas doenças podem causar o bloqueio. Então, para ficar simples para você entender, bem na linguagem tranquila, é como um paciente chegar para mim e falar: doutor, eu estou com uma mancha. É alguma doença? Aí eu faço a seguinte pergunta: desde quando é essa mancha? Aí o paciente tem 70 anos e fala: desde que eu nasci. Então, provavelmente não deve ser nenhuma doença. Acompanha você desde o nascimento. Não, ele pode responder: há 2 semanas eu tive uma viagem e essa mancha apareceu, ela está doendo, coçando, sangrou. Então, realmente, há coisas diferentes. Então, o bloqueio, ele pode ou não pode ser uma doença. Se você já tinha ele antigamente, ou se você não sabe que tinha, pode ficar mais tranquilo que provavelmente você nasceu com esse bloqueio. Agora, se é alguma coisa, uma novidade, uma coisa que apareceu, doença de Chagas pode dar bloqueio, doenças isquêmicas do coração, arritmias podem dar. Por isso que é bom todo mundo após os 40 anos de idade. Tem gente que infarta com 70 anos de idade, Bagnete, fala: nunca ninguém me falou que eu tinha que procurar um cardiologista. Então agora nós estamos falando para todo mundo após os 40 anos. É interessante você passar uma consulta com um cardiologista para fazer a avaliação cardiovascular. Mas não seria interessante passar em todas as especialidades médicas? Depende. Cada um sim, mas nós estamos falando da doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? Então, as especialidades básicas que mais tem gente é pediatria, ginecologia, obstetrícia e cardiologia, que são as especialidades básicas. Então, precisa de consultar. É claro que vai consultar alguma vez com o oftalmologista, às vezes vai passar por um gastro para fazer uma avaliação, então isso é comum, mas o cardiologista, todo mundo acima dos 40 anos e principalmente aqueles que têm antecedentes na família de doença cardiovascular. Doutora Maria das Graças tem 50 anos, está nos acompanhando aqui no bairro Tubalina. Ela conta que tem artropatia na coluna, isso de 2 anos para cá. Para aliviar, ela toma alguns remédios, né? Trouxe até um nome difícil aqui, Traum Retard. Ela sente muita dor na perna direita. A pergunta é: ela pode fazer academia? Então, a artropatia
qualquer doença das articulações a gente chama de artropatia. Que pode ser do joelho, pode ser do cotovelo e pode ser da coluna. Então, essa dor na coluna, ela pode ter uma origem do envelhecimento, né? Com o envelhecimento ela foi aparecendo ou pode ser alguma lesão. Se for alguma lesão nova, uma hérnia de disco, por exemplo, não é ideal fazer academia enquanto a hérnia está ali machucada na parte inflamada. Esse remédio que você passou aí para o Bagnete, ele é só um remédio para dor. Então, provavelmente é uma doença crônica. E sim, para essas artropatias da coluna crônica, a fisioterapia, o pilates e a academia ajudam muito. Lembrando sempre de ter um preparador, uma orientação, porque o exercício pode piorar a sua doença. Se ele é mal feito, do jeito errado, com a carga errada e da maneira errada, ele vai piorar o problema de saúde. Mas se ele for bem orientado, com certeza ele vai ajudar. Aliás, Bagnete, isso é bom para todo mundo saber. Quando a gente faz atividade física, a nossa musculatura, ela ajuda a prevenir várias doenças, principalmente essas doenças articulares, porque você estrutura o seu core, você melhora o seu organismo, você não vai ter tantas dores articulares. O Bagnete é um exemplo disso. Desde que ele começou a fazer academia, ele parou de ter dor do joelho, dor na coluna e com um sono muito melhor. É verdade. Não minto. Doutor, olha só, muita pergunta chegando, até tirou uma que estava no ponto aqui. A Caroline, aqui de Uberlândia, que manda a pergunta. Boa tarde, doutor. Meu pai tem 60 anos, fez 2 pontes de safena, ele tem trombose e é hipertenso cardiopata. Ele toma remédio de pressão. Após 2 horas, a pressão baixa. Passada mais 2 horas, a pressão aumenta. Isso pode ser sequela da cirurgia de revascularização ou psicológico. Às vezes ele acorda durante a madrugada com a pressão muito alta, mesmo em repouso. Carolina, interessante aí que vocês estão acompanhando, medindo. Bom, na realidade é o contrário. É a pressão alta que leva a doença cardiovascular. Então ele acabou provavelmente fazendo a ponte de safena porque não cuidava da pressão. E a pressão vai levando a um estresse dos vasos que acabam acumulando gordura no seu interior e leva lá as doenças cardiovasculares. A obstrução da artéria e tem que fazer essas pontes. Bom, quando ele estava lá no hospital, fez as pontes, estava medicado, a gente faz um ajuste dos remédios da pressão. O remédio da pressão ele não funciona imediatamente. Tem alguns remédios que vão funcionar só após 2 ou 3 dias. Então, esse costume que as pessoas têm de medir a pressão antes de tomar o remédio, para ver se vai tomar o remédio ou não, e medir depois para ver se o remédio está fazendo efeito, não tem absolutamente nenhuma importância e nenhuma função. Nenhum médico te orientou a fazer isso. Tanto é que se você fizer uma experiência, mediu 2 horas, a pressão lá deu 16. Se você guardar mais 10 minutos e medir, ela vai dar um valor totalmente diferente. Então não se baseie por esse valor. Quando a gente quer fazer o ajuste, a gente pega um computador, põe no braço do paciente, mede de 15 a 15 minutos durante 24 horas. É um exame que chama mapa. Então se tiver com essa dúvida, no ajuste do remédio, vai fazer o exame de mapa e o médico vai ajustar. Esquece essa história de medir pressão antes de tomar ou depois de tomar remédio, porque não tem efeito nenhum. Por isso a importância de sempre estar consultando um médico. Doutor, o Nessivaldo Paulino, 41 anos, foi diagnosticado com gordura no fígado, né? Tem pouco tempo que saiu o diagnóstico. Eu gostaria de saber de orientações, qual remédio é indicado, né? O que fazer para reverter a situação. Nessivaldo, excelente pergunta aí. Então, a gordura no fígado, o nome médico disso é esteatose hepática. A gente classifica em grau 1, 2, 3. Grau 3 é o grau máximo de gordura no fígado. Então, você deve estar aí com grau 1 ou grau 2. Mas o que é esse acúmulo de gordura no fígado? É uma falta de saúde do nosso organismo, é a gordura visceral. Provavelmente você está acima do peso. Ou se não está acima do peso, é aquele cara que está com peso bom, mas é barrigudo. Então a gordura está com má distribuição. A primeira coisa é perder peso, mudar o seu tipo de alimentação. Fazer o acompanhamento, existe sim alguns remédios, principalmente para grau 2 e grau 3, que pode evoluir com esteatonecrose, com piora da função do fígado. Aí precisa de fazer um acompanhamento ou com um médico, um clínico, cardiologista ou com um gastro, que acompanha isso, tá? Então cuide bem, preste bem atenção na sua alimentação e principalmente perca peso. Como é que faz para perder peso? Diminui a comida, diminui o carboidrato, para de comer, tem uma vida saudável, diminui o açúcar, diminui o doce, você vai ver como que a sua saúde vai voltar ao normal. Quero agradecer, doutor Rodrigo Penha, pela participação toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Até a semana que vem. Semana que vem. Semana que vem a gente responde a sua pergunta também. Olha só, a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia deve receber esta semana 3.111 doses da vacina contra a dengue para profissionais do SUS. Vou voltar com a Maria Eduarda, que tem as informações, e fazer esse chamamento aos profissionais, né, Maria Eduarda?
Isso é muito importante, Bagnete, que esses profissionais se vacinem, né? Porque as primeiras doses, as 3.111 doses aí, vão ser para essa atenção primária, porque são eles que vão cuidar, né, das pessoas que estão com dengue dentro das unidades básicas de saúde. Lembrando que só aqui em Uberlândia já tem mais de 1.200 casos confirmados de dengue, uma morte confirmada. Já no estado de Minas Gerais, são mais de 4.000 casos confirmados e também 3 mortes confirmadas. O estado está em um momento aí de alerta e tentando várias ações, né, contra a dengue. Além disso, as vacinas já estão em Belo Horizonte para vir aqui para a cidade de Uberlândia. Bagnete, ainda não tem a previsão da chegada. Já estamos em alerta. Obrigado, Maria Eduarda. Prioridade para os profissionais de saúde nesse momento. E a gente fica na expectativa que a vacinação contra a dengue se amplie para toda a população. A gente sabe que com dengue não se brinca. Lá em Patos de Minas, a situação é de alerta contra a dengue, a zika e a chikungunya. Resultado do primeiro Lira, né, aquela medição aí da infestação, é preocupante na cidade. Galvão está de volta com as informações. Galvão. Pois é, Bagnete, o levantamento rápido do índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti aqui em Patos de Minas apontou risco médio de contágio das arboviroses aqui no município. É dengue, zika e chikungunya. Os dados mostram que a maioria dos focos do mosquito da dengue foi encontrado em residências aqui mesmo da cidade. Água parada, em plantas com água, calhas e também entulhos e muitos recipientes, melhor. Uma interrupção na nossa comunicação com Gustavo Galvão ao vivo, direto de Patos de Minas. Transmissão ao vivo pela internet é assim. Galvão, se possível, ele volta atualizando os números de infestação do mosquito da dengue, zika e chikungunya na cidade de Patos de Minas. Enquanto isso, eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso programa. Não saia daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. No Hospital Mater Dei Santa Genoveva, cada detalhe é pensado para promover mais saúde, segurança e autonomia aos nossos idosos. Hospital Mater Dei Santa Genoveva. Com você, por toda a vida. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Cebola extra, cenoura, abóbora, cabotiá, limão, abacate ou melancia, R$ 2,98 o quilo. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$ 13,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia 1 quilo, R$ 16,99. Milho verde sachê Fugine 170 gramas, R$ 1,99. Azeite de oliva extra virgem Galo 500 ml, R$ 29,98. Ovos brancos Rancho da Lua 20 unidades, R$ 11,99. O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher, oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. O Minas está de volta para te falar que o Ministério Público recorreu contra a absolvição de estupro contra uma menina de 12 anos de idade na cidade de Indianópolis. O órgão entrou com recurso contra a decisão da Justiça de Minas para que o tribunal reveja a absolvição e condene um homem de 35 anos. Uma advogada conta que foi vítima de assédio cometido pelo mesmo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos acompanhar na reportagem. As acusações criminais contra Magid Nauef Lauar vieram à tona depois da repercussão do caso. O próprio sobrinho do desembargador foi às redes sociais para dizer que foi vítima de uma tentativa de abuso sexual do tio,
quando tinha 14 anos. Hoje, a jornalista Adriana Araújo conversou com uma mulher que também diz ter sofrido assédio sexual do magistrado. A advogada, que não quer ser identificada, afirmou que o caso aconteceu em Ouro Preto, nos anos 90, quando ela era estagiária do gabinete de Magide, então juiz, no fórum da cidade. Um dia ele me convidou para almoçar. Eu não me senti muito confortável, mas eu acabei aceitando, talvez saber como negar diante, né, da posição que ele ocupava de autoridade. Ele veio e sentou-se ao meu lado e ele me deixou encurralada entre a parede. Em determinado momento, ele passou a mão na minha perna, eu retirei imediatamente, num sinal claro que eu não queria aquilo. E logo depois, de forma inesperada, ele me deu um beijo na boca, um selinho, sem o meu consentimento. E eu me senti invadida, eu me senti com nojo, constrangida, eu fiquei em choque. A advogada sabe que o caso dela já prescreveu, mas decidiu se manifestar para que seu relato desse mais força às outras denúncias. Quando eu soube do voto dele enquanto relator nesse caso, a primeira coisa que me veio à mente foi um abusador defendendo o outro. Eu carreguei assim, o peso desse silêncio e agora, com a indignação, veio a coragem para me posicionar. Além da advogada, pelo menos outras 3 pessoas já denunciaram casos de abuso envolvendo Magide Lauar. 2 foram ouvidas hoje pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Entre elas, o sobrinho do desembargador. As denúncias envolvem pedofilia, violência e assédio sexual. Eu encaminhei as denúncias para o Ministério Público, para o Conselho Nacional de Justiça e queremos que o culpado seja punido. E estamos preservando as vítimas para que elas não sejam revitimizadas ou perseguidas. Ontem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou ter instaurado um procedimento administrativo para apurar as denúncias. Cobramos uma nova posição do TJ, mas não tivemos resposta. O desembargador Magide Lauar também não quis se manifestar. Ele foi o relator da absolvição do homem de 35 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 no Triângulo Mineiro. Hoje, o Ministério Público voltou a criticar a decisão e disse que o objetivo agora é restaurar a condenação original em primeira instância, ou seja, pena de 9 anos de prisão para o abusador e para a mãe da adolescente, por ser conivente com o crime. Aplicou-se uma exceção que, nesse caso, a nosso juízo, foi absolutamente equivocada e por isso foi que nós recorremos contra essa decisão. 2 aberrações, uma da Justiça Mineira e a outra desse caso de um homem de 30 e tantos anos com uma criança de 12 anos de idade. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando Band Mulher com Vanessa Pires. Nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. A todos, uma ótima tarde, forte abraço, tchau!